Os centros republicanos eram locais de discussão, de debate de ideias e de sociabilidade política. Numa sociedade em que grande parte dos homens estava afastado dos círculos políticos, os centros republicanos, recriando a ficção parlamentar, constituíam um espaço de aprendizagem política. Os fundadores, ao escolherem o nome de um republicano para a designação da sua organização, indicavam a influência de um determinado líder e a orientação do centro no espectro republicano. Depois de 1910, com a divisão do Partido Republicano Português, os centros que se continuaram a fundar refletiam a existência das novas famílias políticas dentro do campo republicano. O Centro Escolar Republicano de Loures foi fundado em 1908, no edifício da atual Rua da República. Foi ali que, a 4 de outubro de 1910, a Junta Revolucionária saiu em direção aos Passos do Conselho para proclamar a República em Loures. Em 1912, era Presidente da Assembleia Geral o Dr. António Carvalho de Figueiredo. Pouco tempo depois, este centro era dissolvido, dando lugar ao Centro de Concentração Democrática do Conselho de Loures. O Centro Escolar e Eleitoral Republicano de Sacavém foi fundado em 1883, sob a designação de Associação Escolar 24 de agosto de 1820. O conteúdo ideológico e doutrinal republicano era ali divulgado em campanhas de alfabetização com ensino diurno para jovens e noturno para adultos. A associação foi encerrada em 1891, no seguimento da tentativa republicana de derrubo do regime. Em 1909, fruto de uma segunda vaga de dinamismo do Partido Republicano Português, foi fundado o Centro Escolar e Eleitoral Republicano, sediado no Lar da Nossa Senhora da Saúde, atual Largo 5 de Outubro, em Sacavém. O Centro Republicano Francisco de Almeida Grandela, sediado em Fanhões, deve o seu nome muito provavelmente à ligação de Grandela com a freguesia e com o Sanatório de Montachique. Os centros republicanos eram instituições multifacetadas, sendo uma das suas principais valências a escola. Era essencial instruir o súbdito para que se pudesse tornar num cidadão. Um cidadão letrado poderia ser um eleitor, preferencialmente um eleitor republicano. Os cafés, assim como as tabernas e tascas, as barbearias ou as farmácias eram, também, importantes espaços de sociabilidade política. Os republicanos souberam utilizar a imprensa como espaço de discussão e de propaganda política, dando primazia à imagem que, ao longo do século XX, se tornaria central no processo de comunicação. As primeiras páginas foram alterando a sua formatação, deixando de ser apenas um texto para começarem a ter imagens. Surgiram as manchetes. Estas modificações conferiam maior legibilidade às primeiras páginas, permitindo a sua leitura a quem tivesse mais dificuldade em ler uma página preenchida de texto. A fotografia criava o efeito de realidade, tornava o acontecimento real, porque era visto. O fotojornalismo constituiu-se como uma importante área de trabalho. A utilização da imagem servia a propósitos políticos. Os políticos republicanos queriam ser conhecidos e pretendiam chegar a um público mais vasto. Para além da sua presença e dos seus discursos, precisavam de ser vistos. A caricatura, por seu lado, simplificava a mensagem. Numa primeira página de jornal, permitia que, apenas num olhar, se fizesse uma leitura política da realidade. Além das publicações periódicas, o mundo da escrita contava com outras obras essenciais, das quais se destacavam os almanaques republicanos. O Almanaque do Conselho de Loures, na edição de 1912, inclui um conjunto de informações úteis e históricas e notas sobre a atividade política das principais figuras da República, bem como sobre os republicanos locais. Outra forma simples e acessível de divulgar a mensagem republicana foi a cartilha. Eram manuais políticos rudimentares,
com argumentação simples e direta. Os textos tinham por base o diálogo, em que um dos interlocutores, mais instruído, ia explicando ao outro as principais questões políticas, com recurso a uma linguagem acessível. Os comícios eram uma forma moderna e inovadora de comunicação política com o povo. O comício permitia avaliar as qualidades e os méritos dos candidatos. Os republicanos organizavam frequentemente ciclos de comícios, onde diferentes oradores tratavam o mesmo tema em várias localidades do país e estavam, muitas vezes, associados a outros eventos de socialização política ou filantropia republicana, como os bodos aos pobres.